Queridos, eu não sei o que Deus já falou ao teu coração, mas eu queria te desafiar a deixar teu coração sensível ao que Deus ainda quer falar contigo. Eu creio que Deus tem algo muito especial para falar ao teu coração ainda nessa noite. Sabe, nós estamos olhando e vendo quantas famílias hoje estão passando por muitas lutas. Quando nós olhamos os jornais, uma indústria de automóveis aqui demitiu 700. Imagina, são 700 famílias ali que agora estão... E aí, como é que vai ser o futuro? Estão ali, quantas pessoas que estão enfermas estão indo para o hospital ou estão na expectativa da saída de uma UTI? Eu quero te dizer que independente das lutas, nós temos um nome que está acima de todo nome. E esse Deus, esse Jesus que nós cantamos, que nós adoramos, é aquele que podemos entregar as nossas lutas e o nosso coração. E hoje, queridos, eu quero levar você a refletir. Nós estamos dando continuidade às mensagens dos 10 mandamentos. Então, a série de mensagens sobre os 10 mandamentos, orientações de Deus para um recomeço. Nós olharmos não somente daqui para trás, tudo aquilo que vivemos, mas olhar para frente. O que nós podemos mudar na nossa atitude, olhando para o futuro, olhando para o recomeço que Deus está dando a nós. Esse momento de pandemia é um momento de recomeço. Muitas pessoas estão recomeçando nesse tempo. E hoje nós vamos trabalhar com o tema como viver honrando o nome de Deus. E de repente a gente fala assim, puxa, mas é só honrar o nome de Deus? É só não falar assim, ai meu Deus? Não, nós vamos olhar que esse mandamento, o terceiro mandamento, ele é um pouco mais profundo do que isso. Nós vamos olhar como é que nós podemos honrar o nome de Deus independente da onde nós estamos e em que momento nós estamos vivendo, mas também olhar para o nome de Deus, esse nome que merece toda a honra, e olhar como é que nós podemos caminhar confiando nesse Deus. Então, lá em Êxodo 20, nós estamos estudando os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20, e nós sempre temos afirmado no versículo 1, Deus falou todas essas palavras. Então, quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós estamos lendo algo que foi falado pelo próprio Deus, foi passado por Deus a Moisés. Não tomarás, não que toda a palavra não fosse também inspirada por Deus, toda a palavra é palavra de Deus, mas essa foi uma palavra direta, transcrita da palavra de Deus para Moisés. Certo? E é muito interessante. E ali no versículo 7, ele está dizendo, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, queridos, esse mandamento, ele traz muito mais ensinamentos do que muitos interpretam de uma forma rasa. Não tomar o nome de Deus em vão é não falar o nome de Deus. Ai, meu Deus, eu juro em nome de Deus. Não, é muito mais do que isso. Certo? Nós vamos aprofundar. E o primeiro tema que eu quero levar uma reflexão, qual que é a importância do nome? Como é que é o seu nome? Como é que você foi, quando você nasceu, seus pais sonharam com o nome, ou de repente foi alguém lá, tem muitas histórias que o pai foi lá, falou o nome, e o cartorário escreveu diferente, ele não viu, depois que foi ver na certidão, estava um nome diferente, né? Isso aconteceu com algumas pessoas, mas a maioria das pessoas, os pais sonharam com o nome, e pensaram com o nome, de um nome, certo? E quando nós olhamos o nome, ele tem uma importância, porque isso traz uma identidade, você é reconhecida pelo seu nome. Eu lembro quando nasceu, nós estávamos grávidos da nossa filha até o 8º mês, era para ser Júlia. E era para ser Júlia, e eu já falei isso outras vezes aqui, até os adolescentes do UP ali pegaram no pé da Fernandinha, mas no último minuto, na prorrogação, nós mudamos o nome para Fernanda. E nós olhando a Fernanda hoje, ela não tem cara de Júlia, tem cara de Fernanda. Certo? E quando nós vamos lá para as escrituras, Jacó era enganador. Mas tem um momento que ele luta com Deus, ele luta no Peniel ali, e ali o nome dele é mudado. E ele muda para Israel, aquele que luta com Deus. Abrão era pai de nações, mas ele muda para Abraão, pai de muitas nações. E qual que é o seu nome? Como é que você é conhecido?
certo? E eu fico imaginando como é que essas pessoas, que são filhos, por exemplo, dessas pessoas que foram condenadas na Lava Jato, esses corruptos que foram para a mídia, foram algemados, imagine os filhos lá na escola, e daí de repente, você é o fulano, filho do ciclano, e aí o sobrenome, que antes era um sobrenome de repente de respeito, mas pela descoberta da corrupção, pela maldade descoberta, eles acabaram sendo humilhados ali. E muitas pessoas, muitos jovens ou adolescentes ou crianças, sofreram muito na escola ou sofrem ainda, porque traz um nome que foi desonrado. Então, agora, se algo assim é tão importante na nossa sociedade, imagine o nome de Deus. Quando nós vamos para a lei mosaica, o nome de Deus, ele era tão importante que blasfemar levava à condenação à morte. Hoje na nossa sociedade isso não faz sentido, mas só que o princípio continua o mesmo. E a pergunta é, como é que nós podemos honrar o nome de Deus? Mesmo diante das lutas, mesmo diante da tempestade, eu honro a Deus. Eu quero levar uma reflexão um pouquinho mais longe. Quando nós vamos lá em Deuteronômio 12, as escrituras relatam ali a construção de um lugar único de adoração. Veja lá, ele diz lá, mas procurarão um local que o Senhor, o seu Deus, escolher dentre as tribos, para ali pôr o seu nome para a sua habitação. Para lá vocês deverão ir e levar holocausto e sacrifício, dízimos e dádivas especiais. E um novo voto tiveram prometido, as suas ofertas voluntárias, a primeira cria de todo o rebanho. Deus escolheu um lugar, Deus orientou, e ele escolheria um lugar onde ia pôr o nome de Deus, e ali seria um lugar de adoração. Lá no versículo 14, vai falar a mesma coisa, separa os dízimos, tal, e ele vai dizer ali, e o rebanho na presença de Deus, o seu Deus, o local que ele escolheu como habitação do seu nome. Então nós vemos aqui uma ligação do nome de Deus com a adoração. Nós não podemos desconectar o nome de Deus com a adoração. Quando nós vamos para o Novo Testamento, o Pai Nosso, o que ele diz? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Lá em Filipenses 2, pois o Deus exaltou a mais alta posição, falando de Jesus aqui, e deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome dele, de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, da terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos, quando nós olhamos o pano de fundo com relação ao nome de Deus, ao nome de Jesus, nós estamos vendo e observando que o nome de Deus está diretamente ligado ao nome, à adoração a Deus. E nós vamos ver que o nome de Jesus está diretamente ligado à redenção, à salvação, à libertação e adoração a Jesus. Então nós devemos entender, e essa dimensão de entender a honra ao nome de Deus, é a honra em adoração e ao mesmo tempo a honra de libertação. Nós podemos entrar e ser restaurados pelo nome de Jesus. Os demônios são expulsos em nome de Jesus. Nós oramos por cura em nome de Jesus. Então, quando Deus dá essa orientação ao povo de Israel, o propósito é muito maior do que simplesmente você não fale o nome de Deus em vão. Você deve respeitar o nome de Deus, mas ele tem um fundo muito maior do que isso. Nós, quando olhamos lá também, olha só que interessante, Moisés, quando ele entra na presença de Deus, lá ele se relaciona com Deus ali na sarça ardente, e Deus orienta ele que ele fosse lá para libertar o povo de Israel, que estava preso no Egito. E Moisés, ele começa a perguntar, mas Moisés, ele cresceu no Egito, ele cresceu ali no palácio do faraó. E ali é muitos deuses, nós já vimos isso na semana passada, com relação à idolatria, havia muitos deuses no Egito. E de repente ele pergunta para Deus, mas quando eu chegar lá, como é que eu vou, qual o nome que eu direi? O que eu vou dizer? E lá em Moisés 3,14 ele vai dizer lá, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isto que você dirá aos israelitas, eu sou, meu enviou a você.
Certo? Olha só a resposta de Deus. Eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Ou seja, Deus, ele relata aqui a sua autoexistência. Deus é o único que pode dizer, eu sou o que sou. Porque ele é autoexistente. Não houve uma criação de Deus. Não houve um nascimento de Deus. Eu sou o que sou. E nós caminharmos com essa certeza de entrar na presença de Deus, honrando o nome de Deus, em adoração, em entrega, faz toda a diferença. E nós vamos caminhar um pouquinho, eu quero trazer alguns pontos aqui, onde nós podemos sim olhar para o nome de Deus, e honrá-lo, e adorá-lo, e entregar a nossa vida, e entregar o nosso coração, e entregar as nossas lutas e as nossas dificuldades, entendendo que o nome de Deus, ele é um nome que deve ser honrado, e é um nome que liberta, é um nome que deve ser adorado, e é o nome onde nós rendemos adoração, e como consequência, nós entramos num lugar de intimidade com Ele, e que vai gerar transformação de vida. É muito raso eu achar que o honrar o nome de Deus é somente não falar o nome de Deus em vão. Fala assim, ó, não fale, por exemplo, na cultura americana você não fala, ai meu Deus. Lá não é I my God, é my gosh. Então você tem um termo que é usado lá, e aonde ele substitui Deus por uma palavra parecida, ou da mesma raiz, para não falar o nome de Deus em vão. E quando nós vamos na cultura, quando foi escrito as escrituras lá atrás, tem vários momentos onde eles respeitavam o nome de Deus a tal ponto de escrever e transcrever as escrituras, e onde tinha a palavra Deus eles deixavam em branco para escrever depois de se purificar. E tem vários outros momentos onde o nome de Deus sempre foi honrado. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração. E o primeiro destaque que eu quero colocar para você: honre o nome de Deus com seus lábios. Como é que eu posso honrar o nome de Deus com os meus lábios? Primeiramente, eu preciso cuidar do meu coração. Mateus 12:34 diz lá, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala o que o coração está cheio. Certo, você costuma falar palavrão? Você costuma desonrar o nome de Deus, falando o nome de Deus em vão, com palavras malditas? Sabe, às vezes nós não percebemos o potencial de palavras malditas que são colocadas para fora e acabam trazendo destruição. Quantos casamentos acabam porque palavras vão sendo minadas no coração das pessoas e que geram maldição? Do marido que desonra a esposa com as palavras, da esposa que desonra o marido com as palavras, e não percebe que isso vai como conta-gota gerando mágoas e marcas no coração, que vai chegar uma hora e vai destruir. Se você tem a prática, e eu quero levar você a olhar para a tua boca, para os teus lábios, o que palavra tem saído da sua boca? Você tem honrado a tua esposa, você tem honrado o teu esposo. Quando você está longe, na roda de conversa com os amigos, o que sai? Qual palavra sai da sua esposa? Ou qual palavra sai do seu esposo? Eu quero desafiar você a começar a declarar palavras que você possa profetizar, palavras de bênção sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do seu cônjuge. Eu tenho um casal que eu conheci e que acompanhei eles um tempo, onde ele usava o nome de Deus para acusar a esposa. Ele falava assim, você não é crente, olha só o que você fez. E ele usava o nome de Deus, você não serve a esse Deus, olha só o que você fez. E cada atitude dela, qualquer erro que ela cometia, ele usava o nome de Deus para acusá-la. Sabe, as palavras elas têm um poder para destruir. E essas palavras foram deixando marcas. E chegou um tempo que estava insustentável. E de repente aquelas palavras malditas gerou uma destruição no casamento, no relacionamento. Agora muitas pessoas também chegam e são vítimas de palavras de que alguém disse lá atrás. Você é vítima de palavras que te falaram, dizendo assim, você não vale nada, você não vai vencer, você não vai ter sucesso. Eu quero te desafiar hoje a entender que a palavra de Deus, ela nos orienta a honrar a Deus sim.
e dizendo que o nome de Deus deve ser honrado, mas é baseado nesse nome que nós podemos apagar todas essas marcas e palavras malditas do passado e viver um novo tempo na presença de Deus. Viver um novo tempo. Queridos, eu quero te desafiar, qual que é o teu nome? De repente você tem um adjetivo que foi colocado lá na sua infância, fulano, João, fracassado, Maria, independente do que, qual adjetivo, qual o nome, o sobrenome que tem colocado em você, que alguém colocou lá no seu passado. Eu quero te dizer que hoje você pode mudar o seu nome. E você vai colocar o meu nome agora, é Edemilson Vencedor. O meu nome agora é Patrícia Vencedora, filha do Deus vivo. Qual que é o seu nome? Basta você declarar em nome de Jesus, você toma posse daquilo que Deus te criou, do propósito que Deus te criou. Você está dentro de um processo de restauração, certo? E Deus muitas vezes não revela o processo, Ele revela onde Ele quer te levar, e eu creio, e Deus fala na palavra, Ele quer te levar a lugares altos, no lugar de vencedor e de vencedora, mas talvez Ele não vai te revelar todo o processo, somente confie em nome de Jesus e continue avançando. O povo de Israel estava ali, e eles são orientados a não desonrar o nome de Deus. Sabe, e tem algumas pessoas que caíram nas chamadas profetadas, aqueles que profetizam e falam em nome de Deus. Você vai ser isso em nome de Deus. Deus me revelou que você vai ser isso. Queridos, a revelação da palavra está aqui. Eu não questiono o dom de profecia, isso está na Escritura. As Escrituras nos falam do dom de profecia. Mas a profecia é muito diferente da adivinhação. Eu lembro a minha amada esposa, ela conta uma história que ela estava com as amigas numa igreja. E tinha lá um pastor lá e de repente alguém tem uma revelação. E chega para ela, na hora que termina o culto, ó, Deus me falou que você vai ser minha esposa. E chegou e falou para ela que ela ia ser esposa dele. Diz que ela olhou e falou assim, ó, Deus não me falou nada não. Então acho que você está enganado, né? E basta ver hoje que ela não é esposa dele, ela é minha esposa. Então, não era profecia, era uma profetada. Então, tem que tomar muito cuidado, certo? E muito comum também pessoas que com muita facilidade fazem piadas com o nome de Deus. Nós vemos aí os carnavais, as pessoas não têm ideia do que eles estão fazendo ali, desonrando a Deus, desonrando o nome de Deus, com piadas, com festas mundanas. Eu quero dizer que tudo isso é reflexo de uma sociedade caída, de uma sociedade entregue ao príncipe desse mundo, que é Satanás. Mas nós, como filhos da luz, nós precisamos olhar e tomar a nossa posição em Cristo. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós somos capacitados por Deus, e em nome de Jesus, nós podemos sim nos libertar de todos os estigmas que um dia colocaram em nós, e assumir pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, a nossa posição em Cristo. Qual é o seu nome? Então, pensando na adoração, adore a Deus. O nome de Jesus deve ser honrado e adorado. Então adore a Ele, deseje adorá-lo. Isso é honrar o nome de Deus com seus lábios. Mas ao mesmo tempo é no nome de Jesus que você consegue declarar e verbalizar todo o processo de libertação, de restauração. Comece a falar, comece a declarar em nome de Jesus. Você ora em nome de Jesus e esse nome tem poder para restaurar, para curar, para libertar. É o nome de Jesus. Mas sabe, um segundo ponto onde nós podemos honrar o nome de Jesus, o nome de Deus, é através das nossas atitudes. Lucas 6,46 está dizendo assim, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Você se declara filho de Deus? Você se declara filho de Deus? Sabe, tem muitas pessoas que as atitudes acabam denunciando os crentes que vivem uma vida relativa. De repente você está hoje, veja bem, nós temos várias dimensões que nós podemos olhar, mas uma dimensão dela é a física. Tanto que o Covid, ele vem para crente e para descrente. Não tem só não crente sendo contaminado com Covid, tem muito crente sendo contaminado com Covid. Tem muito crente morrendo por Covid.
Por quê? Porque Deus, todos nós estamos debaixo de uma autoridade de Deus, mas, no entanto, fisicamente, Deus não vai interferir como nós achamos muitas vezes que Ele vai interferir. Porque Deus dá a nós o livre-arbítrio, deu ao homem o livre-arbítrio que nós precisamos exercer com responsabilidade. Mas sabe, agora tem muitas pessoas que não entendem isso. E a atitude, ela é uma atitude mais relativa. E aí eu não percebo que eu estou tendo consequências das minhas atitudes. E consequências de destruição. Consequência que traz escravidão. Consequência que traz prisões. Então, honrar o nome de Deus com atitude é eu poder dar evidência do poder de Deus na minha vida. Sabe aquela pessoa que usa o nome de Deus para fazer uma venda? Mas eu sou crente, olha só, eu vou vender isso, aquilo, tal. Certo? Mais do que você falar, você tem que demonstrar. Você tem que demonstrar, porque muita gente fala em nome de Deus para vender, mas não entrega o serviço, ou entrega mal feito, ou faz o negócio meia boca, e acaba escandalizando, acaba maculando o nome de Deus. Que crente é esse? Que crente é esse que faz um serviço desse, ou que presta um serviço como esse e fala em nome de Deus? Eu lembro de uma situação que eu já compartilhei algum tempo atrás. Se você já ouviu, me perdoe, mas eu vou contar essa ilustração, que ela ilustra muito isso. Uma situação onde nós íamos trocar de carro, e eu fui com a minha esposa, olhamos numa loja, e estava lá um carro para vender. Nós olhamos, tinha um preço no painel. É um carro bom, nós olhamos, experimentamos o carro numa sexta-feira, e aí tínhamos um carro para dar na troca. Ele olhou o carro, avaliou o nosso carro. Falou, então tá bom, o carro de vocês vale tanto, o nosso vale tanto, tanto de volta, fechado. Beleza, então saí de lá, depositei, peguei o número da conta da loja, depositei, e no outro dia fui lá para buscar o carro. Era um sábado de manhã, e aí eu chego lá na loja para pegar o carro, e aí chego lá e tal, beleza, e tal, vem a nota fiscal. A nota fiscal estava com 5 mil a menos. Falei, não, está errado aqui, ó, vocês erraram aqui. 5 mil a menos. Não, mas pode ver aqui, a diferença, não vai dar diferença. É que nós temos aqui um jeito e tal, coloca um pouco a menos e não sei o que e tal. Falei, não, você não está entendendo. O carro que nós estamos entregando aqui nessa loja é um carro que foi dado pelo nosso Deus. E nós queremos que o carro que nós vamos tirar daqui, possa ser um carro também que vai ser consagrado ao Senhor e que vai ser abençoado pelo Senhor. Então, nós compramos, portanto, eu nem pechinchei. Eu sou ruim de negócio, eu nem pechincho. E aí, ele falou, não, porque não sei o que e tal. Ele foi lá e chamou o gerente. E o gerente veio e tentou me convencer. E tentando me convencer. Aí eu falei, não. Ele pegou e falou assim, então vai ter que desfazer o negócio. Falei, então tá bom, então tá aqui a minha conta, pode devolver o dinheiro. Beleza. Eu estava saindo, não, espera aí, foi lá para dentro e tal, voltou, não, nós vamos cancelar a nota e emitir outra. O erro foi do vendedor, que não falou, e não sei o que e tal. Falei, tá bom. E aí, nesse meio tempo, esse gerente que tentou me convencer estava ali conversando. E eu falei assim, olha, sabe por que eu bati o pé? Porque eu não troco a bênção de Deus por um prato de lentilha. E comecei a testemunhar do amor de Deus. Ele falou, você é crente? Eu falei, sim. Eu também sou. Eu sou da igreja tal, nós lideramos um grupo de casais lá assim, assado. E eu olhei e fiquei imaginando como que uma pessoa está honrando o nome de Deus com atitude, tentando levar a fazer negócios para sonegar imposto. Não faz sentido. Então, eu preciso honrar nas minhas atitudes, porque eu caminho por convicção e não por conveniência. Eu honro o nome de Deus com a minha atitude, porque eu tenho uma convicção. Eu vou obedecê-lo, porque eu confio na obediência. Se você está no meio da luta, e você está sendo tentado a flexibilizar os teus princípios, cuidado! A tua atitude não pode mudar diante das circunstâncias difíceis da sua vida. Você deve manter a tua integridade, você deve manter a sua firme convicção na palavra de Deus, para que você não perca o que Deus tem preparado de bênção para você no futuro. Porque as minhas atitudes geram consequências, sejam elas boas e ruins. Se você tem honrado o nome de Deus, adorando a Deus com as suas atitudes, com o seu corpo, com a sua mente, com o seu coração, que se você tem adorado a Deus com as suas atitudes de abençoar, de perdoar, de não magoar,
Certo? Se no teu casamento você tem honrado a Deus, com atitude de amor, com atitude de honra, cuidando dos seus olhos, cuidando da sua boca, com atitude de honra mesmo, você vai colher bênção sem medida sobre a tua atitude. Então honre o nome de Deus, não desonre o nome de Deus, dizendo eu sou crente, mas a minha atitude não reflete o quanto eu digo que eu sou crente. Deus está muito mais interessado no que você faz, do que no que você fala que faz. Você falar que você honra a Deus é uma coisa, você honrar é outra totalmente diferente. Então decida honrar a Deus com as suas atitudes, seja no seu trabalho, seja no seu casamento, seja com seus filhos, honre a Deus. Honre a Deus com as suas atitudes. Queridos, e para ir para o fechamento da nossa mensagem de hoje, o terceiro ponto que eu digo, honre a Deus. Honre o nome de Deus com a sua adoração. Essa é, para mim, a mais fantástica. A forma de honrar o nome de Deus é através da nossa adoração. Através da nossa adoração. Queridos, quando nós decidimos adorar a Deus, certo? Nós estamos vivendo, nós estamos num lugar tão tremendo. O texto que eu li na abertura desse culto, e eu quero ler de novo, que esse texto Deus falou muito ao meu coração. Adoração. Você declarar o nome de Jesus, que Ele é santo, isso tem um efeito tão grande, de dentro para fora. Sabe quando nós entramos num lugar da verdadeira adoração, de adorar o nome do Senhor Jesus, de adorar o nome de Deus, nós estamos experimentando uma transformação de dentro para fora. Não é uma transformação epiderme, que é só em cima da pele, é uma transformação profunda, profunda. Veja lá, no ano do rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Esse texto ele vai revelar um dos atributos de Deus, que é a santidade. O nosso Deus é santo e nós precisamos entrar nesse lugar de adoração, porque é nesse lugar de adoração é que vem os grandes mover, as grandes experiências com Deus. Você tem tido experiências profundas com Deus? Se você não tem tido experiências profundas com Deus, olhe a sua adoração, porque o honrar o nome de Deus profundamente vai gerar uma transformação, certo? Vai gerar essa transformação. Se os próprios anjos cobriam os rostos e os pés, ou seja, eles se cobriam todos para adorar a Deus, quantos mais nós. Tem muitas pessoas que adoram a Deus só quando lhe é conveniente. Eu vou lá, abro uma gaveta, tiro Deus, e aí eu vou na presença de Deus. Eu não rendo uma adoração genuína, onde eu tenho desejo de adorar, mas eu rendo uma adoração interesseira, uma oração, uma adoração de troca, de permuta, de barganha. O que Deus espera de nós é que nós possamos ser verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Queridos, 1 Coríntios 6,11 diz lá assim, foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus. Nós precisamos render a verdadeira adoração, Sabe, quando nós rendemos a verdadeira adoração, existe uma transformação que ocorre na nossa cosmovisão. Você para de andar sozinho. Você para de andar com autossuficiência. Você para de andar olhando para o seu próprio umbigo. Você começa a olhar tudo ao seu redor com os olhos de Deus. Porque a verdadeira adoração, ela transforma. A verdadeira adoração, ela traz um renovo no teu coração, na tua vida, nos teus relacionamentos. Você está escravo
escravo de algo, você está com medo, você está ansioso, o que está acontecendo no teu coração? Entre no lugar profundo de adoração, que você vai experimentar o que é a transformação. Sabe, lá em João 14, 12, 15, diz lá, digo-lhes a verdade. Olha o que Jesus está dizendo, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Aquele que crê no Senhor Jesus, ele faz as obras que Deus realizou. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. A capacitação que Jesus está nos dando é para ir além, é para ir além. E eu os farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Queridos, quando nós entendemos essa palavra de Jesus, eu preciso crer nessa palavra. O que pedirem em meu nome. Você tem clamado em nome de Jesus. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Por isso que nós adoramos em nome de Jesus. Por isso que nós fazemos o que nós fazemos em nome de Jesus. Porque eu estou evangelizando em nome de Jesus. Eu estou avançando em nome de Jesus. Porque esse nome é poderoso. Esse nome, ele abre portas. Esse nome, ele fecha portas que não é para entrar. Esse nome nos leva a um lugar mais profundo de vida, mais profundo de experiências com Deus. Esse nome transforma a nossa cosmovisão, transforma a nossa adoração, transforma a nossa caminhada. Esse nome é que restaura, esse nome é que faz toda a diferença. Queridos, eu quero desafiar você. Ao olhar como você tem honrado a Deus, como você tem adorado a Deus, porque você vai honrar o nome de Deus, rendendo a Ele a verdadeira adoração. Você vai honrar o nome de Deus, rendendo a Ele a verdadeira adoração, rendendo a Ele as suas atitudes, rendendo a Ele os teus lábios e consagrando tudo ao Senhor. Porque o que Deus espera de nós é que nós possamos consagrar a Ele tudo que somos e tudo que temos. Porque o nosso Deus, Ele está, sim, ansioso dizendo de uma forma figurada, porque Deus não fica ansioso, mas Ele está na expectativa de que nós possamos tomar uma decisão de ir em direção a Ele e deixar ser transformado por Ele. Eu quero te dizer que nessa noite você pode avaliar como é que você tem olhado para o nome de Deus, para o nome do Senhor Jesus. Talvez você vai precisar nessa noite declarar a sua entrega diante do Senhor. Tem áreas da sua vida que você tem vacilado, tem alguma marca do seu passado que tem te escravizado porque te deram um nome que te escravizou. Nessa noite você vai entregar. Você vai entregar diante do Pai. Você pode fechar seus olhos onde você está. Eu quero falar contigo que está aqui hoje, que precisa mudar o seu nome. Porque em algum momento na tua história alguém colocou um nome, alguém colocou um estigma, um carimbo, e que esse carimbo e esse nome não vem de Deus. De repente você vai ter que substituir esse nome por Filho de Deus. De repente você vai ter que substituir esse nome por vencedor e mais que vencedor. De repente você vai ter que substituir esse nome por salvo, por redimido, por perdoado. Eu não sei. Qual a prisão que você continua levando na tua alma e no teu coração? Coloque diante de Deus. De repente você vai substituir por curado. Tem uma cura que você precisa hoje. Coloque diante do Pai. Se você está aqui nessa noite, você precisa se posicionar ao lado de Jesus. De repente você nunca tomou uma decisão ao lado de Jesus. Você precisa fazer uma oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados, eu sei que eu sou pecador, e eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego o meu coração ao Senhor. Eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Faça essa oração. Faça essa oração de entrega dizendo: eu quero, Senhor,
que o meu nome seja escrito no livro da vida, por isso que eu me arrependo dos meus pecados. E eu reconheço que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Você fez essa oração em nome de Jesus? Eu quero orar pela sua vida. Queria que você colocasse no chat. Eu coloquei, entreguei minha vida. Eu entreguei minha vida ao Senhor. Você pode colocar aí no chat. De repente você está entregando algo da sua vida, algo no teu nome que está sendo mudado nessa noite. Você pode colocar no chat aí também. Meu nome mudou para isso. Qual o nome que Deus está dando para você hoje? Qual o nome que Deus está mudando na sua vida hoje? Hoje nós entramos na presença de Deus para declarar que o nome de Deus vai ser honrado. E o meu desafio para você, não deixe de honrar esse nome que está acima de todo nome. Vamos orar. Deus amado, muito obrigado. Muito obrigado porque o nome do Senhor tem poder. Muito obrigado porque diante do Senhor nós podemos entregar a nossa vida, o nosso coração, as nossas angústias, as nossas feridas, as nossas lutas. Podemos entregar a nossa verdadeira adoração, o nosso coração, a nossa mente. Deus, em nome de Jesus, nós queremos sim declarar que o nome do Senhor é santo, louvado seja o Senhor. Deus, que cada um de nós que estamos aqui conectados nessa noite, em culto, possamos sair dessa noite com o nosso coração ardendo, para render ao Senhor a verdadeira adoração, para que possamos adorar esse nome que está acima de todo nome, aonde todo joelho um dia se dobrará diante do Senhor, e vai declarar que o Senhor é o nosso Salvador. Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar hoje que o Senhor é o nosso Salvador. Nós nos prostramos diante do Senhor hoje, dizendo: louvado seja o Senhor, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Muito bom, ó Deus, nós declaramos junto com os anjos que o Senhor é santo, santo, santo. Louvado seja o Senhor. Espírito Santo de Deus, ministra a cada coração nessa noite, abençoa cada decisão nessa noite, que nós possamos ver uma geração de verdadeiros adoradores, que adore esse nome, que adore em espírito e em verdade, para o louvor da sua glória. Deus, abençoa essas pessoas que tomaram uma decisão hoje, de voltar para o Senhor, de entregar a vida ao Senhor, de mudar o nome diante do Senhor. Abençoa, Deus, de uma forma muito especial, essa é minha oração, essa oração nossa como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém.